Então vamos, que vai que tem alguém que não assistiu, né? Então a aula de hoje, né? A gente vai continuar então o assunto de flambagem que a gente assistiu na aula passada, a primeira parte. Então hoje vamos dar continuidade. Então a gente vai falar da parte de carregamento excêntrico e equação da secante, que é onde a gente vai aplicar aí o conceito. Então, como a gente conversou antes ali, então a gente viu até o momento somente cargas em colunas ideais, que a gente chama, né, que são aplicadas no centro de gravidade da seção transversal, e é onde a gente aplicava diretamente o conceito ali do carregamento crítico, ou carga de Euler, né, e já obtia a carga crítica. Então, como eu falei também, a gente, na prática, não encontra essa situação ideal, onde as peças sempre vão ter uma pequena excentricidade, né, no mínimo, ou grandes excentricidades, que são mais relevantes. Então a gente vai ver agora, quando a gente tem situações onde a excentricidade é relevante, né, e não dá para a gente levar somente o conceito da carga de Euler em consideração. Então a gente tem que dar uma analisada também na ação aí da excentricidade, né. Então na figura abaixo aqui, eu coloquei uma coluna com a excentricidade, um carregamento P aplicado ali na aba ali, e temos aqui a base engastada e extremidade livre, que também já tinha comentado com vocês. Então a gente tem o comprimento efetivo, né, para o cálculo da flambagem, que foi dado na aula passada. A gente vai levar em conta também essa situação, aonde o nosso K, para esse tipo de condição de contorno, era 2. Então o comprimento efetivo nessa situação ficou igual a 2L, né? A gente vai ver na frente ali. Então, o comentário também, se a nossa excentricidade fosse zero, a gente ia cair na situação da aula passada. Era somente aplicar a carga crítica, já determinava aí a carga máxima que a coluna suportaria antes, até a iminência da flambagem, né? Acima da carga crítica ela flamba, que é o que a gente não quer. Daí a estrutura sai do equilíbrio e daí já compromete aí a estrutura. Então aqui no slide, na figura da esquerda, figura A, é a figura que a gente tinha no slide anterior. Aqui a gente tem a figura B, onde já tem a análise do que vai acontecer devido ao carregamento P, né? Então eu tenho a excentricidade, a força P aplicada na peça. Eu vou ter uma reação na parte inferior aqui, onde está apoiada a coluna, também de magnitude P. E a gente vai ter a deflexão lateral, que é a flambagem, está indicada aqui com a deflexão lateral máxima aqui, que é o Ni máximo. E aqui na letra C a gente vê a análise dos esforços internos gerados devido a essa ação da força P com a excentricidade. Então, devido à ação da força P com a excentricidade, o que vai gerar aqui é um momento, que esse momento também vai estar influindo aqui na deflexão lateral, que é o momento x, que vai ser esse momento nada mais é que a força vezes a distância, que é, no caso, nossa distância é a excentricidade, né? Então vai ser P vezes o E. A gente tem as forças, a carga P e a reação. E aqui tem um cisalhamento também, que é o cortante, que é o Vx, que tá indicado aqui com a seta na horizontal ali. Então o que importa para nós é determinar, né, essa deflexão, né, ou também determinar a carga para que não ocorra a deflexão, né.
que é o que a gente quer evitar na prática. Então, diferente da coluna de Euler, quando fala coluna de Euler é a ideal, né? Sem excentricidade. Que deflete lateralmente apenas se P se iguala ou excede a carga de flambagem. Então, quando tu chega na carga P, já começa a deflexão, né? A iminência ali. A deflexão lateral de um elemento carregado excentricamente, que é esse caso aqui, ocorre para qualquer valor de carga P. Então, a partir do momento que eu aplico uma carga P ali, eu vou já estar gerando esse momento, e esse momento já vai começar a fazer um esforço, né, de flambagem na peça, né, no pilar. Então, essa deflexão com qualquer valor de P ocorre, então ela vai chegar a um ponto que ela vai se tornar inaceitavelmente grande, que está falando ali. Então, a gente pode considerar, para efeito de dimensionamento, o limite, né, da deflexão ocorrida pela excentricidade também como o P crítico ali, que a gente viu na aula anterior, que é o π ao quadrado, que multiplica E, que é o módulo de elasticidade do material do pilar, né? Multiplica o momento de inércia, lembrando que esse momento de inércia é o menor momento de inércia, né? Vamos dizer que a peça seja retangular, então vou ter uma dimensão maior que a outra. Então a parte, o eixo que ela vai estar mais suscetível à flambagem é o eixo que ela tiver menor resistência à deflexão lateral. Então, que a gente calcula o momento de inércia, acha a inércia mínima aqui, né? Dividido pelo comprimento efetivo, né? Que é o cálculo que a gente faz lá do K vezes o L. Que a gente viu na aula passada também, que é em função das condições de contorno. Para esse caso aqui, extremidade fixa e extremidade livre na parte superior, o nosso K vale 2. Então, no caso, se a peça tem um comprimento L, vai ficar comprimento efetivo igual a 2L, né? Então, nesse caso, para efeito de dimensionamento, usa carga crítica, que pode ser considerada o mesmo valor para a carga que está exatamente no centro de gravidade da peça. Daí a gente tem a tensão máxima, daí sim leva em conta a questão aí da excentricidade também. Que isso aqui a gente em cargas de colunas ideais, a gente não tem essa situação, é só força sobre área, só essa primeira parte, né? Agora, como a gente tem a excentricidade, a gente vai ter que levar em consideração outros fatores. Então, vai ter excentricidade, vou passar aqui embaixo, já tenho o que é cada item da fórmula ali. Então, a tensão máxima, de compressão máxima da coluna com excentricidade, né, vai ser dada por, né, então, carregamento, que é o P, dividido pela área, daí multiplicando, abre colchetes, né, 1 mais excentricidade da carga, o C é a distância do centro de gravidade da seção transversal da peça, né, da coluna, até o eixo de flambagem, né, que seria em uma das faces da seção, ou X ou Y. A gente tem que analisar isso aí. O R, daí faz esse daqui dividido pelo raio de giração da seção transversal. Então aqui embaixo eu coloquei um exemplo, né? Raio de giração da seção transversal retangular ou quadrada, né? Então é dado pela raiz de momento de inércia mínimo, dividido pela área da seção transversal. Então isso aqui multiplica a secante, abre parênteses, o L, que é o comprimento efetivo da peça, dividido por 2, que multiplica o raio de giração, que multiplica a raiz quadrada da carga, dividido pelo coeficiente de rigidez da peça, que é a área, que multiplica o módulo de elasticidade do material do pilar lá.
fecha o parênteses, fecha o colchete. Então, a resolução aqui, né? Então, resolve parênteses, tira secante, multiplica pelo valor que deu aqui na divisão, soma com 1, vai ter o valor do colchete, vai fazer aqui a carga dividido pela área, vai ter um valor e vai multiplicar pelo valor que foi encontrado dentro do colchete. Então, o comentário aí, a tensão máxima, ela não vai variar linearmente com a carga P. Né? Então, não é tipo, aumentou a carga, a tensão aumenta proporcionalmente. Então, de modo que não deve ser aplicado o princípio da superposição dos efeitos. O princípio da superposição dos efeitos é quando você poderia analisar, se tivesse mais de uma carga excêntrica, você analisaria o efeito de cada uma e depois somava, né? Nesse caso, não. Nesse caso, você vai ter que determinar uma resultante, né, uma carga equivalente, e daí sim ver, ver o resultado que dá, para aplicar a fórmula da tensão máxima. Então, para a determinação das tensões provocadas por várias cargas, deve-se primeiramente calcular a resultante, que eu comentei, né, e depois obter-se a tensão máxima. Então, calcula a resultante para depois achar a tensão máxima. Pela mesma razão, qualquer coeficiente de segurança deve ser aplicado ao carregamento e não à tensão. Então, a mesma situação para o coeficiente de segurança. Você quer saber o coeficiente de segurança, vai achar a carga resultante e daí determina o coeficiente de segurança. Não dá para a gente fazer pela tensão máxima, né? Então, aqui, os procedimentos para determinar a carga admissível, né, para esse caso é de carga excêntrica. Primeiro tem que determinar a excentricidade, né? A gente pode obter, né, ter a medida já, né? Ou, se for o caso, estimar, né? Se for uma situação de difícil acesso, né? Na prática, né? Você não tem acesso para achar exatamente a posição, mas pode estimar aproximadamente que também a variação, sendo pequena, não vai impactar tanto no resultado. Mas o ideal é a gente ter já no projeto e conseguir essa excentricidade, né? Já saber o valor exato. Vai pegar, substituir o valor da excentricidade na equação da secante, que é aquela que determina a tensão máxima, junto com os parâmetros geométricos que a gente viu ali, o raio de giração, a distância do centro de gravidade da seção transversal até o eixo de flambagem, a área da seção transversal, comprimento efetivo e as propriedades do material, módulo de elasticidade e a tensão no eixo de flambagem ali, que é eixo Y. Ou seja, a tensão máxima vai ser a tensão que está no eixo Y. E daí, se tiver mais combinações de carregamento, determinar a carga também, né? PY. Vai pegar, dividir a carga pelo fator de segurança apropriado para determinar a carga admissível. Então, tem alguns casos que a gente já vai ter o fator de segurança, geralmente é dado pela norma, né? Ou você também pode determinar um valor desse que seja maior do que a norma, né? Você não pode deixar um valor menor. Mas geralmente o que a norma determina aí é um fator de segurança 2. Então você vai pegar o carregamento, dividir por 2. Né? Então você tem lá uma carga de 200, aplicou o fator de segurança, vai ficar com a carga de projeto igual a 100. Você nunca trabalha no limite. Né? Então um exemplo aí. Então aqui tem uma coluna de aço estrutural, um perfil, né, de aço, daí tem tabelas de perfis de aço. Nesse caso aqui é um perfil W6 por 20, né? Então ele tem esses perfis, esses são tabelados, já tem as propriedades geométricas tabeladas, né? Tipo raio de giração, área do perfil e etc. Então
a gente já consegue, na resolução já é mais direto. Eu já vou fornecer essas informações aqui no exercício. Módulo de elasticidade do aço, 200 megapascal. Tensão no sigma y ali, né? Tensão no eixo y, 250 megapascal. Então essa coluna está carregada excentricamente. Peguei a mesma imagem lá que a gente olhou na parte teórica, né? Como está mostrado aqui. Então considera que a carga, né, é aplicada diretamente na seção transversal do topo, embora a gente tenha essa excentricidade E. A coluna está travada para evitar a flambagem, tá? Isso é denunciado só para registrar que ela está fixa na parte inferior. Olhando aqui depois de sofrer a deflexão, a gente vê que a tensão máxima, né, compressiva vai ocorrer nessa região aqui, ó, na parte inferior. Aqui, olhando a figura também, a gente observa aqui a seção, ó, do perfil W6 por 20, né, é um perfil I, né. Então aqui eu já tenho o meu C, que é a distância do centro de gravidade da peça até a face, tem o eixo Y, que é onde está o sigma Y ali, e tem o eixo Z. Agora, o que a gente vai olhar? A gente vai pegar as propriedades da tabela, né, e fazer a análise que pede o exercício. Ele está, então, me passando o seguinte, que a força que vai ser aplicada na coluna, aí, na excentricidade ali, a força P, é igual a 90 kN. E a excentricidade ele está me dizendo aqui que é 100 milímetros. Então ele está perguntando qual que é o meu sigma máximo, né, que é a tensão de compressão máxima da coluna. Então lembrando que tem um detalhe aqui no enunciado que ele me diz para a gente considerar a aplicação da força, né? Aqui, ó. Considere que a carga aplicada ela está na seção aqui, né? A excentricidade vai entrar no cálculo da tensão, lá da tensão máxima. Né? Mas para o efeito da força sobre área e tal, a gente vai considerar a seção do perfil W6 por 20 ali. Então, voltando aqui. Então, a pergunta qual, para a gente determinar então a tensão de compressão máxima dessa coluna. Então, observa aqui também que é fornecida a altura da coluna, né? 2,6 metros, além da força, né, que está a carga e da excentricidade. Então, aqui a gente tem, após aplicar a força ali, a força P, né, vai ter um comportamento dessa forma. Aqui eu coloquei a observação que o comprimento efetivo, que é o LE, é igual a 2L, devido à situação, né, das condições de contorno da peça, que ela está com a extremidade engastada e a outra livre. Então já comentei antes ali que o K é igual a 2, então o comprimento efetivo é 2L. A tensão máxima a gente viu que é dado por essa expressão. Então simplesmente agora a gente vai aplicar aí a tensão máxima, né? Então a tensão máxima igual. Então a força que a gente tem lá, 90 kN, passei para newtons. Vou trabalhar com newton em centímetro quadrado aqui na solução. Newton em milímetro quadrado, né? Então, o numerador ficou 90 vezes 10 na 3 newton. A área, isso aqui é fornecido na tabela do perfil. Essa tabela vocês encontram no livro de resistências materiais, tem a parte atrás ali que tem as tabelas, os apêndices, né? Só procurar pelo perfil, que lá vai ter a área, né? Também vai ter a nosso C minúsculo, que é a distância do centro de gravidade até o eixo. Vai ter também tabelado o raio de giração, que é esse R minúsculo. Então, encontra tudo lá. Então, eu já peguei lá do apêndice, então eu sei que a área desse perfil é dado por 3
3.787,1 milímetros quadrados. Vou multiplicar, então, abrir o colchete, né? A excentricidade passei para milímetro, né? Então, era 10 centímetros. Passou para milímetro. Multiplicou o C, esse C é tabelado também, que é o 78,54 milímetros. O raio de giração, tabelado também, 67,56 milímetros, elevado ao quadrado, que multiplica a secante, né, que agora eu vou abrir o parênteses aqui, então, meu L é o comprimento efetivo, então é 2 que multiplica L, né, é o LE aqui em cima. Então, LE é 2 que multiplica 2,5 vezes 10 na 3 milímetros. Também passei para milímetro o comprimento lá da peça. Multiplicado por 2 que multiplica o meu R. Aqui é esse 9 que está na hora de digitar ali, ficou errado, tem que arrumar. Que multiplica a raiz da carga, passei tudo para Newton aqui. Então ficou 90 vezes 10 na 3, igual lá no início. Multiplica a área da seção, que é a tabelada, né? Que é a mesma que está lá no início. Que multiplica o meu módulo de elasticidade, que fica 200 vezes 10 na 3 Newton por milímetro quadrado. Passei de megapascal para Newton por milímetro quadrado. Então, fazendo o cálculo, então, vai resolver esse parênteses aqui da secante, tira a secante na calculadora. O valor da secante vai multiplicar pelo resultado dessa divisão aqui dessa fração. Vai achar um número, vai somar com 1. Esse valor vai multiplicar pelo resultado da divisão aqui da força sobre a área, né? Fazendo esse cálculo, eu encontrei aqui 64,7. Depois vocês tentam resolver e qualquer coisa me falem se tiver alguma dúvida na resolução, se achar algum valor diferente. Então essa é a resposta, né? Então ele pediu a tensão máxima que essa peça pode suportar. E vamos para o outro exemplo que eu preparei para hoje. A coluna, então tem uma seção uniforme, então apresenta a seguir é constituída de um tubo, né, de 2,4 metros de comprimento. Então, determinar pela fórmula de Euler, com coeficiente de segurança de 2, a carga centrada admissível para essa coluna, né? Opa. Aqui eu tenho a situação da coluna, então aqui ela está com a carga centrada e aqui ela tem a excentricidade. Aqui eu tenho a seção, então a gente já tem aqui os dados também são tabelados para essa coluna, já pegamos aqui. Então onde a área 2,2 vezes 10 na 3 milímetro quadrado, inércia 3,3 vezes 10 na menos 6 milímetros na quarta, raio de giração 38,7 milímetros, e o C, que é a distância do centro de gravidade até as faces aqui, que é eixo x e y externo ali da flambagem, 50 milímetros. Que essa aqui está bem no centro, né? Então, nos dois eixos ela vai dar 50. Então, novamente, o comprimento efetivo de flambagem vai ser 2L, porque ela está engastada na base e com a extremidade livre. Então, nesse caso é 2,4 comprimento da peça. Então, vamos substituir. Achei o comprimento efetivo de 2,8 metros. Aplicando a carga crítica de Euler, né? Que é dada aqui pela expressão π ao quadrado EI dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado. Então, simplesmente compatibilizei as unidades, né? Substituir os valores compatibilizando as unidades, né?
Então ficou π ao quadrado, 200 vezes 10 na 3, que é Newton milímetro quadrado, a unidade desse. Aqui também ficou 3,3 vezes 10 na menos 6, vezes 10 na 12, que esse aqui é a inércia. Então, milímetro na quarta, dividido pelo comprimento efetivo, que também tive que passar para milímetro, então ficou 4,8 vezes 10 na 3, elevado ao quadrado. Aqui está na expressão. Fazendo o cálculo, achei 282.723 newtons. Então, a carga crítica, passando para quilonewton, ficou, então, 282,7 quilonewtons. Então, essa é a resposta aí da parte da carga crítica. Agora a gente vai para a carga admissível, onde a gente vai levar em consideração o coeficiente de segurança. Então, achei a carga crítica. Agora, com a carga admissível, meu fator de segurança é 2, coeficiente de segurança ali. Então, peguei o valor da carga crítica, vou dividir pelo coeficiente de segurança. E achei, então, a minha carga admissível para aquela situação ali, que é 141,4 quilonewtons. Então, a resposta ali para a pergunta, né, carga admissível, 141,4 quilonewtons. Então, a aula de hoje era basicamente isso aí. Eu vou deixar esses slides também disponível lá na sala virtual. E também vou deixar alguns exercícios aí de aplicação essa parte de flambagem, né, para vocês tentarem dar uma olhada para resolver. E daí na próxima aula a gente faz a resolução aí dos exercícios propostos que eu vou deixar lá para vocês, para tirar dúvida, né? E se depois, se durante a semana quiserem ir tirando dúvida, né, só mandar as mensagens, né, tipo, que a gente tenta responder as perguntas aí conforme forem surgindo as dúvidas. Tá ok, pessoal? Não sei se tem algum comentário, Vocês já receberam a prova lá? A primeira prova já começou a disponibilizar de novo ou ainda não? Eles não passam pra gente essa informação aí. Ah, ainda não tá nas provas ainda. Então acredito que deve ser na próxima semana, então. Eu achei que já estavam fazendo as provas, né? Certo? Então uma boa noite então a todos, né? E daí na próxima aula a gente faz uma aula de exercício aí para fixar bem o assunto. E também eu vou ver se a gente vai passar um trabalhinho, alguma coisa referente ao assunto também para a questão de avaliação também. Uma boa noite a todo mundo aí.